A indústria do entretenimento é a oitava maravilha do mundo. Sem dúvida é o mercado que mais move lucro pelo mundo, seja por jogos, filmes, quadrinhos ou até mesmo uma peça, mas não uma de macaquinhos, pelo amor de Deus. O cinema é um dos mais interessantes. Vivem evoluindo em questão de atuação, direção e até em computação gráfica, mas obras que ficaram no passado voltam com tudo nos anos atuais, para apreciarem o quão bem feito era ou para zoarem mesmo. E se teve algo que um autor fez e ficou marcado na história, ele é nada mais, nada menos que uma... Sim, um novo quadro pro canal. Bem, para resumir bastante o que eu vou falar nesses quadros, é praticamente lendas ou coisas grandes, coisas maravilhosas ou até tipo mitos, sabe? Tudo que envolve, que chama bastante atenção, que envolve em jogos, filmes, sabe? Conteúdo nerd mesmo, entendeu? Mas só aquilo que tem o seu nome, lendas, mistérios... Deu pra entender, né? E hoje eu vou falar sobre o conto dos 3 diretores. Na verdade não é um conto, eu só escolhi 3 diretores que eu gosto pra falar mesmo, que se destacaram no mercado pelo finíssimo trabalho de longas metragens. Simbora! Martin Scorsese. Bem, esse é o mais polêmico dos 3, pois há algum tempo atrás ele tinha feito declarações ofendendo a Marvel, dizendo abertamente que aquilo não é cinema, e sim um parque de diversão, que não são pessoas que transmitem uma experiência emocional ou algo psicológico para outras pessoas. E bem, eu acho que isso é relativo. Olha, sobre a opinião dele, eu não posso dizer que concordo, pois eu amo a Marvel, e na época que os filmes estavam caminhando para o grande evento que era Guerra Infinita e o Ultimato, eu acompanhei fervorosamente e foi uma experiência inacreditável, cara. Algo que muita gente não teve no cinema. Como se os eventos que ocorriam nos quadrinhos na Era de Ouro, no qual muitas pessoas esperavam semanas para ver o que aconteceria na próxima edição, em algum momento eles viriam todos os heróis favoritos e com todos seus poderes e aprendizagens acolhidos em suas próprias aventuras, junto com os outros heróis para enfrentar um mal maior, que seria tipo Thanos na Guerra Infinita. Mas entendo o que o Martin Scorsese quis dizer sobre esses filmes. Com o tempo, a Marvel saturou seus filmes de heróis com personagens genéricos, com sempre a mesma personalidade, sempre com finalidades de salvar o mundo, ou final feliz, ou enchendo o filme de cena de ação para fazer o herói pousar na câmera e encantar o público mais jovem, sem fazer com que se importe muito com a verdadeira trama do filme, ou o roteiro que está se propondo ao conteúdo do filme, né? É como a própria analogia do próprio Martin Scorsese falou, um parque de diversão. Você não tá indo lá pra ver alguma experiência, uma história com alguma trama dramática, ou algum acontecimento que faz você sentir na pele do personagem. Não, você tá indo pra ver fogos de artifício ou ver algumas piruetas, algumas outras coisas. É o que a maioria das pessoas vão no cinema para assistir quando tem algum filme de herói. Mas não significa que esse sentimento também de síndrome de parque de diversão seja ruim. Eu gosto pra caramba, e é o sentimento que eu tinha vendo os filmes da Marvel. É real, porém não significa que é ruim. Mas olha, não dá pra negar que a falta de filmes com experiência mais forte, um sentimento, uma lição, um roteiro bem construído, uma história bem cravada, com personalidades carismáticas e momentos inesquecíveis, fazem falta não só para o Martin Scorsese, mas para muitos cinéfilos por aí. Sobre a personalidade do Scorsese em seus filmes. Bem, o Scorsese, ele sabe levar os telespectadores para uma viagem enervante de sentimentos, como ele fez em Taxi Driver, no qual a gente acompanha a rotina desgraçada do protagonista Travis, que não é nem um pouco saudável, tendo seus momentos felizes, até quando ele conhece uma garota, mas acaba estragando tudo. Aí, meus amigos, a gente cai num poço junto com ele e vê ele enlouquecer aos poucos. Mas o Scorsese não faz a gente ver apenas a solidão de gente doida, não. Pra quem não sabe, o Scorsese, ele tem descendência siciliana, no caso. Ou seja, ele é um norte-americano
italiano. Eu sei que você vai pensar siciliano, americano, anos 70, 60, Poderoso Chefão, que no caso foi o Coppola que fez, mas o Martin, com as inspirações no mesmo e seu conhecimento sobre gangsters sicilianos e inspirados na história de Henry Hill, cria-se o longa Goodfellas, que é um baita de um filme, e é conhecido aqui no Brasil como Os Bons Companheiros. Os Bons Companheiros conta como é a vida de gangsters italianos, os sicilianos, no caso, como eu estava falando. Acompanha o ouvinte, o telespectador, numa jornada junto com Henry Hill, que é o protagonista do filme, em sua jornada para se tornar um gangster. Porque quando ele era criança, ele via os outros gangsters e ele sentia bastante vontade de ser um, pois a vida que eles levaram era fácil. Então, você acompanha desde pequenininho ele se tornando um agente do crime aí, italiano, norte-americano dos anos, sei lá, anos 70, 80, não me lembro qual era a data. Mas não é só isso que o filme tem, um protagonista bastante carismático em que a gente acompanha a vida dele. Não, nesse filme a gente vê uma porrada de absurdo que acontece, que o Henry tá metido e os amigos deles, e opa, não tem como esquecer, que amigos, hein? Cada personalidade incrível. O Robert De Niro fazendo aquele personagem que ele sempre consegue fazer, que é o ameaçador, só que quieto, né? E o Tommy DeVito, que cara, esse cara é um cara que eu não conseguiria ter amizade, porque, nossa, o cara é sinistro, pelo amor de Deus. Não tem como não esquecer da cena da mesa de jantar, não tem. Temos outros filmes notáveis do Martin Scorsese, que é O Rei da Comédia, que aliás é um filme muito triste. Os Gangues de Nova York, que você assiste e tem vontade de crescer seu bigode. O Lobo de Wall Street, que ninguém sabia que foi o Scorsese que fez, mas sim, esse filme foi o Scorsese que fez. E sua última obra, que é O Irlandês, que tem na Netflix, é um baita de um filme. Mentira, eu nunca assisti o filme, não sei dizer se era um bom filme ou não. O Coringa, de 2019, parece ser um filme do Scorsese, mas não é. Mas digamos que ele é uma mistura de Taxi Driver e Rei da Comédia. Mas será que o Martin gostou desse filme ou ele desconsidera por fazer parte do Batman? Enfim, eu só quis citar esse filme porque, caso você nunca assistiu os filmes do Scorsese e vê eles assim e pensa que é tipo um Poderoso Chefão, vai dar sono, assiste o Coringa. Se você gostou da trama do Coringa, depois assiste Taxi Driver e o Rei da Comédia. E aí, meu amigo, pode embarcar numa campanha de filmes do Martin Scorsese que você vai gostar. Eu acho, não sei. Talvez você não goste de filmes lentos com bastante história e só gosta só de filmes da Marvel, tiro, Tony Stark, Capitão América, babá. Mas se for esse seu gosto, eu não vou te julgar. Fucking Tarantino. O que dizer desse cara, além dos filmes dele? Simplesmente genial. Ele conseguiu fazer a mesma coisa que o Tim Burton faz, só que melhor, que é fazer com que seus filmes tenham uma identidade própria para ficar nítido que o diretor tem a sua característica única. Diferente dos outros dois diretores desse vídeo, o Tarantino é o único que faz seus filmes do zero, digamos assim. Ele não pega um conteúdo existente, como os quadrinhos ou livros, e adapta no filme. Não, na verdade são histórias criadas do zero, e ele faz de um jeito muito criativo. Se tu puxar um compilado de cenas tensas, é difícil não ter uma cena do Tarantino. Ou cenas extremamente violentas, que também é bem a cara dele. Assim como o Scorsese, o Tarantino implantou vários sucessos como o próprio Pulp Fiction,
que é o longa mais venerado para quem se paga de cult cinéfilo, mas realmente é um bom filme. Tem também o glorioso Kill Bill, volume 1 e 2, que simplesmente o Tarantino meteu um anime em forma de filme. A maneira que é construída a motivação do protagonista, a apresentação dos seus inimigos, a lenda imposta os dois filmes sobre o vilão principal e até a própria protagonista, até mesmo nas lutas também. Quem não lembra da luta do bar japonês com os Crazy 88, que tinha uma mini boss com aquela bola de metal que ela fica rodando, e ainda no final tem a Orenishi com a katana, e também tem aquele filme Era Uma Vez Hollywood, que é o que eu menos gostei, e Bastardos Inglórios, Cães de Aluguel, Oito Odiados, mas sem dúvida o meu favorito é o Django Livre. Eu gosto muito da temática de faroeste, ainda mais que o filme foca nos caçadores de recompensa, algo que muitos filmes de faroestes antigos não tinham focado, nunca fizeram filme sobre caçadores de recompensa. O Tarantino foi lá e fez Django Livre, e a jornada do protagonista, que era escravo e agora é simplesmente um dos pistoleiros mais mortais de Candylands. Toda vez que eu me lembro dos personagens, como o próprio Django, que quem faz é o Jamie Foxx, e o King Schultz, que é o... esqueci o nome do ator, mas é o mesmo cara que fez aquele caçador de judeus no Bastardos Inglórios, que simplesmente um cara dá um show de atuação. E o próprio Calvin, o vilão, digamos assim, que é o Leonardo DiCaprio, que faz uma atuação, pelo amor de Deus. Tem aquela famosa curiosidade que no meio do filme em que ele quebra o crânio do escravo que ele arrancou, ele corta a mão e a mão dele tá nitidamente sangrando, e ele não parou de atuar ali, ele continuou atuando, ou seja, ele esfregou a mão dele de sangue na cara da atriz dele. Não sei como a atriz não processou ele, mas foi bem esquisito isso aí. Enfim, são todos carismáticos, parecem que realmente são pessoas vivendo naquela época, não parecem atores atuando, ainda mais pro Leonardo DiCaprio, que mereceu um Oscar por esse papel, porque puta que pariu. Daí eu imagino o Tarantino fazendo um Red Dead Redemption ou um GTA live action, algum filme dessas duas franquias, porque, sei lá, a maneira dele dirigir todos esses filmes me faz pensar que um dia ele possa fazer um acordo com a Rockstar e fazer um filme bem decente dessas franquias. Bem, eu posso sonhar, não posso? Bem, a gente tem uma novidade por aí, né? Nosso querido Christopher Nolan, o homem do momento, pois ele veio com tudo com Oppenheimer, e eu assisti o Oppenheimer, e eu lhe garanto, amigos, que é um baita de um filmaço. O Nolan tem algo que chama bastante atenção, que como ele consegue fazer um filme que possa argumentar um pouco com a realidade em que aquele filme está tentando passar. A gente pode pegar um grande exemplo que é o Batman, a trilogia do Batman do Nolan, que é bem diferente de vários filmes que a gente já assistiu. Ele tenta explicar e argumentar toda hora um Batman que existe naquele mundo, a forma de como ele aprendeu a lutar, a armadura dele, que ele usa de Kevlar. Não sei se vocês sabem, mas o Batman de armadura, assim, com Kevlar, aconteceu primeiro no Batman do Nolan, e as pessoas começaram a usar, porque antigamente o Batman literalmente era um cara com roupa de colã e simplesmente desviava de bala. Então, como não é possível você desviar de uma bala, ele fez um Batman com Kevlar. Normal, fazer o quê? Tentar explicar a existência dos heróis, assim como o próprio Coringa, né? Que é simplesmente um cara que quer atacar o caos, na verdade, né? Ele não teve que cair no ácido nem nada, é simplesmente um maluco desconhecido que fica mentindo várias vezes sobre sua origem pra poder botar medo nas pessoas, não sei, algo do tipo. Enfim, meio que entender um pouco. Também é notável como ele tenta usar o menos CGI possível. Aquela cena do Cavaleiro das Trevas em que um caminhão é tombado pra frente, aquela cena é real, não é CGI. O Nolan literalmente tombou um caminhão só pra fazer uma ceninha. Muito foda. Mas eu não tô aqui pra dizer que, parabéns pro diretor
que ele não usa CGI nem nada. Até no Oppenheimer ele usou pouco CGI. O único CGI que ele teve que usar é pra fazer, sei lá, cenas que são impossíveis de capturar. Mas não, eu digo que ele tem que estar aqui por conta da sua aptidão de fazer algo a mais no filme. Como assim? Deixa eu me explicar. Além dos famosos filmes do Batman que ele fez, ele tem Interestelar, que é um filme que fala sobre um piloto que tem que salvar a Terra, mas para salvar a Terra ele tem que achar um outro planeta habitável. E tem muita física envolvida, física teórica, cálculos reais. Até a maneira que o buraco negro é apresentada é uma maneira de acordo com teorias de físicos e tudo mais. Tanto que, tipo, quando saiu a foto do primeiro buraco negro era bem igual ao que o Nolan apresentava. Simplesmente algo que faz a luz desviar. Enfim, todo esse filme é baseado em teorias físicas de verdade, em relatividade, com gravidade e tudo mais. Eu não saberia explicar, teria que pesquisar mais fundo, mas o diretor se propôs a fazer todo um cálculo real e usar um filme com embasamentos teóricos reais, físicos. Também isso vale para Tenet, que tem algo chamado entropia, em que ele tenta explicar um pouquinho no filme, porém não sei se dá pra entender assim de primeira. Eu tive que ver algumas vezes, tive que perguntar pra minha namorada que entende bastante de física teórica, e eu cheguei a entender. Basicamente no filme Tenet é um filme de espionagem, em que nesse filme eles descobriram uma maneira de inverter as coisas. Mas como é assim inverter? Tipo, rebobinar, sabe? Você tá soltando um vídeo pra frente e na verdade você rebobina e ele está voltando pra trás. É como se isso acontecesse na vida real. E tem uma teoria física que explica sobre isso. Só que o que eles não descobriram é como fazer com que as ordens das coisas revertem. E no filme eles fazem isso. E também faz tudo com uma viagem do tempo. É algo bem simples. Eles literalmente não tem uma máquina que faz voltar no tempo. Eles voltam no tempo usando a entropia, a física. É algo muito estranho. Só que você só vai entender se assistir o filme. Pelo amor de Deus, assistir o filme. E Oppenheimer, né, meus amigos? Oppenheimer é simplesmente um dos filmes mais surpreendentes que teve esse ano. Um filme que, pelo amor de Deus, usa bastante físicos existentes, explica o tempo todo como é feita a bomba atômica, realmente usada com verdadeiras teorias físicas, embasamentos, estudos. Não é simplesmente um filme, aqui o criador da bomba atômica e tudo mais. Além de ser uma baita história sobre o próprio físico, que é o Robert Oppenheimer, né? E sem falar na atuação, meus amigos, na maneira que ele cria o filme e tudo mais. Eu poderia estar falando bastante sobre o filme Oppenheimer, mas eu não quero dar spoiler. Eu vou pedir para que vocês assistam o filme. Mas entenda, o Nolan é uma joia rara do mundo do cinema hoje em dia. Ele realmente consegue trazer aquele esforço, aquela experiência única em relação ao cinema. Nada que a gente tenha visto ultimamente, entendeu? Ele sim tá conseguindo trazer esse tipo de coisa em que o Martin Scorsese, até o próprio Tarantino ou Coppola estão dizendo que nunca mais teve no cinema. E ele está adaptando esse jeito para esse mundo moderno, em que as pessoas estão mais acostumadas em ver ceninhas e tudo mais. Com a marvelização, digamos assim, do cinema. Tem que dar um crédito gigante pro Nolan. O Nolan realmente é o futuro do cinema. E eu não tô brincando.